Tem dias que o silêncio pesa mais que a enxada. Acordei antes do sol, como sempre. A casa vazia ecoava meus passos descalços no chão de cimento queimado. Fazia 3 anos que enterrei meu Osvaldo. 3 anos morando sozinha nessa propriedade, nos arredores de Bom Jesus, do Tocantins, cercada por pasto seco, cerca de arame farpado enferrujado e céu grande demais para caber dentro do peito. Minha rotina era simples, quase mecânica. Acordar com o canto do galo, cuidar das galinhas, regar a horta mirrada, caminhar até o açude para buscar água, voltar, fazer café, comer sozinha, lavar a louça, varrer o terreiro. Repetir, repetir, repetir até o corpo cansar e a cabeça apagar. Eu não falava com ninguém havia semanas. Não por escolha, mas porque a vida foi me empurrando para dentro de mim mesma como bicho que se encolhe na toca. O vilarejo ficava a 8 quilômetros de estrada de chão batido. Eu ia lá uma vez por mês, comprava arroz, feijão, óleo, sal, sabão, trocava meia dúzia de palavras com seu Antônio do mercadinho. Voltava. Naquela manhã de setembro, o calor já subia da terra antes das 7. O ar estava parado, pesado, grudento. Alimentei as aves, tirei água do poço com a velha roldana que rangia, varri o terreiro levantando nuvens de poeira vermelha que grudava na pele suada. O vento começou a bater nas janelas de madeira com aquele som de sempre. Um gemido baixo, monótono, como se a casa também sentisse falta de alguém. Osvaldo morreu de infarto trabalhando na roça. Caiu de uma hora para outra, sem aviso, sem despedida. Enterrei ele no cemitério do povoado com a roupa boa que ele guardava para a festa. Voltei para casa e a solidão me engoliu inteira. Eu tinha aprendido a viver assim, quieta, sozinha, sem esperar nada de ninguém. Sem chorar, porque choro gasta água, e água é preciosa no sertão. Mas o destino, eu descobriria naquela tarde, não respeita cercas nem planos. Eu voltava do açude com o balde pesado quando vi. Era quase 5 da tarde. O sol batia de lado, tingindo tudo de laranja e vermelho sangue. A estrada de terra na frente da minha casa estava vazia, como sempre esteve nos últimos 3 anos. Até que não estava mais. Uma mulher caminhava devagar, quase arrastando os pés descalços na poeira quente. No colo, um menino pequeno, a cabeça caída no ombro dela, o corpinho mole demais. Agarrada à saia encardida e rasgada. Uma menina de uns 5 anos, magra que nem passarinho, com os olhos arregalados de cansaço e medo. Parei no portão. Meu coração apertou. Larguei o balde no chão, a água derramando na terra seca. A mulher não olhou para mim. Seguia em frente, mecânica, os ombros curvados, como quem já não sabe mais para onde vai nem porquê. Os pés sangravam, deixando manchas escuras na poeira. A blusa estava rasgada no ombro. O menino no colo não se mexia. Fui até a cerca de arame, o coração batendo forte. "Moça!" chamei, a voz rouca de tanto silêncio acumulado. Ela parou. Demorou. Virou o rosto devagar, como se cada movimento custasse tudo que ainda tinha. Os olhos fundos, secos demais para chorar. Jovem, talvez 30 anos, mas velha por dentro. Eu conhecia esse olhar. Era o meu refletido no espelho toda manhã. "Tá precisando de ajuda?" perguntei, mais baixo. Ela não respondeu. Só balançou a cabeça, fraca, os lábios rachados se mexendo sem som. Como se ajuda fosse coisa que já não existia no mundo dela. A menina me olhava, agarrada na mãe, os olhinhos cheios de medo e súplica. Abri o portão de madeira que rangeu nos gonzos enferrujados. "Entra", eu disse firme. "Pelo amor de Deus, entra. Aqui tem água, tem comida, tem sombra." Ela hesitou. Olhou para a estrada vazia à frente, depois para mim, depois para o menino desacordado. Então, finalmente, deu o primeiro passo para dentro. O menino ardia em febre. Coloquei ele no meu sofá velho de estampa desbotada, molhei um pano limpo na bacia e pus na testa pequena. A pele queimava.
Ele gemia baixinho, os olhos revirados mostrando só o branco, as mãozinhas crispadas. A mãe ficou de pé ao lado, sem forças para sentar, só olhando o filho como quem já perdeu tudo e espera perder mais. "Senta", eu disse, puxando uma cadeira. "Quando foi a última vez que comeu?" Ela balançou a cabeça confusa. Talvez ontem, talvez anteontem. Não sabia mais. Fui para a cozinha, acendi o fogão a lenha, esquentei arroz que tinha sobrado, fritei 2 ovos na banha, fiz café bem forte e adoçado. A menina comeu devagar, assustada, os olhinhos me vigiando como bicho acuado que não confia. A mãe mal tocou no prato. Só bebia água, compulsiva, as mãos tremendo tanto que derramava. "Ele está muito quente", eu disse, tocando de novo na testa do menino. "Precisa de médico. Isso não é resfriado comum." Ela balançou a cabeça, os olhos se enchendo. "Não tem médico por aqui", eu disse. "Mas tem um posto no vilarejo. 8 quilômetros. Posso levar vocês?" "Não chego lá", ela sussurrou. "Não consigo mais andar." Olhei para a janela. O céu tinha mudado. Nuvens pesadas, quase pretas, vinham do oeste comendo o laranja do fim de tarde. O vento mudou de direção, mais forte, trazendo cheiro de chuva forte, daquelas que vêm com raiva. E então veio. Primeiro, o trovão rasgando o céu. Depois, a chuva. Não era chuva, era parede d'água caindo com fúria. O telhado de zinco gemeu, rangeu, vibrou. A estrada virou rio vermelho em minutos. Saí correndo para fechar as janelas, mas a água já entrava por baixo da porta, formando poças no chão. O menino começou a tremer. Convulsão. "Não, Davi!" a mãe gritou, caindo de joelhos, as mãos tentando segurá-lo. Segurei ele firme, virei de lado para não engasgar, protegi a língua com cuidado. Meu coração batia descontrolado. A chuva martelava o teto com violência. A luz piscou 1, 2, 3 vezes e apagou de vez. No escuro absoluto, só o barulho ensurdecedor da tempestade, o choro abafado da menina e a respiração difícil do menino nos meus braços. A tempestade durou a noite inteira. Acendi velas que tremiam com o vento entrando pelas frestas. O menino parou de convulsionar, depois de minutos que pareceram horas, mas continuava febril, a respiração curta, o peito subindo e descendo rápido demais. Eu não sabia se ele ia aguentar até o amanhecer. Não sabia se a febre ia baixar ou se ia levar ele. A mãe segurava a mão pequena dele, rezando baixinho, palavras embaralhadas que eu mal entendia. Pai Nosso, Ave Maria, pedaços de promessas, nomes de santos. A menina dormiu no meu colo depois de tanto chorar encolhida como gatinho, os dedinhos agarrados na minha blusa velha. O peso quente dela ali me fez lembrar de algo que eu tinha enterrado fundo. A vontade de cuidar, de proteger, de servir para alguma coisa além de varrer terreiro. Fazia tanto tempo que eu não segurava uma criança assim. Olhei para a mulher do outro lado da sala, iluminada pela luz fraca e dançante da vela. Ela era jovem, devia ter uns 30 e poucos, mas carregava uma velhice que não era de idade. Era de perda, de estrada sem fim, de abandono. "Como você se chama?" perguntei, baixo, para não acordar a menina. "Joelma", ela respondeu, sem tirar os olhos do filho. "E eles?" "Davi e Luana." Ficamos em silêncio. A chuva diminuiu, virou garoa fina, depois parou. O silêncio que veio depois era diferente do meu silêncio de sempre. Era cheio, habitado. "Meu marido morreu faz 6 meses", ela disse de repente, a voz quebrada, rouca. "Acidente na obra em Palmas. Caiu de andaime. Não tinha seguro, não tinha nada guardado. Perdemos a casa alugada. Fiquei sem ter para onde ir, sem parente vivo, sem amigo que pudesse ajudar. Andei 3 dias com eles. Só andei, sem saber para onde, só para não parar." Eu engoli seco. Minha própria dor voltou, apertando o peito como mão fechada. "Eu sei o que é perder", eu disse. "Sei o que é ficar sozinha no mundo." Ela me olhou pela primeira vez de verdade.
os olhos brilhando na luz da vela. Mas a senhora tem casa, ela disse. Tem um lugar. Tenho, respondi, a voz falhando. Mas casa vazia também dói. Às vezes dói mais que não ter nenhuma. Ela assentiu devagar, como quem entende sem precisar de mais palavras. Passamos a noite assim, acordadas, vigiando, esperando. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de rosa e dourado, o menino abriu os olhos. A febre tinha baixado. Ele pediu água com a voz fraquinha. Joelma chorou, desta vez de alívio, de gratidão, abraçando o filho como quem abraça um milagre que já não esperava mais. Luana acordou com o choro da mãe e sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, tímido, mas que iluminou a sala inteira melhor que qualquer lampião. Saí para ver a estrada. Estava intransitável. Lama vermelha por todo lado, poças enormes, galhos grossos caídos, uma cerca derrubada mais adiante. Ninguém ia sair dali tão cedo. Nem eu, nem elas. E, de repente, olhando aquele estrago todo, percebi que não queria que saíssem. Fazia 3 anos que eu vivia como se tivesse morrido junto com Osvaldo. 3 anos alimentando galinhas, regando horta, caminhando sozinha até o açude. Esperando nada, sentindo nada, deixando os dias passarem como água escorrendo entre os dedos. Mas naquela manhã, com o cheiro de café fresco coado, o barulho das crianças brincando descalças no quintal molhado e Joelma me ajudando a estender roupa no varal improvisado, algo dentro de mim se mexeu. Algo que eu achava que tinha enterrado junto com meu marido naquele caixão simples. Vida, vontade, propósito. A gente vai embora assim que a estrada secar, Joelma disse baixinho enquanto torcia uma camisa encharcada. Não quero ser peso. Olhei para ela. Depois para o quintal, onde Davi e Luana corriam atrás das galinhas, rindo com aquele riso solto de criança que esquece rápido o sofrimento. E vai para onde? Perguntei direto. Ela não respondeu, porque não tinha resposta. Não tinha plano. Não tinha nada além daquelas 2 crianças e a roupa do corpo. Fica, eu disse segurando o braço dela. Pelo menos até achar um rumo certo. A casa é grande demais para mim sozinha. Tem quarto vazio. Tem comida suficiente. Tem trabalho para fazer. E... A voz falhou, mas continuei. Eu tô cansada de silêncio. Tô cansada de viver como se já tivesse morrido. Joelma me olhou com os olhos enchendo d'água de novo. Não disse sim. Não disse não. Só estendeu a mão e tocou a minha, num gesto simples que dizia tudo. Aceitação, gratidão, recomeço. 6 meses depois, a horta estava maior, com pés de tomate, alface, coentro. As galinhas tinham se multiplicado. A casa, antes silenciosa como túmulo, agora vivia cheia de vozes, risadas, barulho de panela, briga de criança, conversas na cozinha. Joelma trabalhava comigo na roça. Davi e Luana iam para a escolinha do vilarejo na carona do caminhão de seu Antônio. Eu voltei a conversar com os vizinhos, a ir na missa de domingo, a sorrir quando alguém me cumprimentava, a sentir que acordar valia a pena. Às vezes, à noite, sentadas no alpendre velho, a gente ficava quieta olhando as estrelas infinitas. Não precisava falar. A gente se entendia naquele silêncio compartilhado que não tinha nada de vazio. 2 viúvas, 2 sobreviventes, 2 mulheres que o destino colocou na mesma estrada vermelha, uma precisando de ajuda, outra precisando dar. E naquele silêncio cheio, mais denso que qualquer palavra, eu finalmente entendi a verdade que a solidão tinha escondido de mim por 3 anos inteiros. A gente não salva ninguém sozinha. A gente se salva junto. E às vezes, a pessoa que a gente acolhe na porta é exatamente a pessoa que veio nos resgatar. O inverno chegou devagar naquele ano, como sempre chega no Tocantins. Não com neve ou frio de verdade, mas com um alívio no calor, com noites mais longas e um vento que não queimava tanto a pele. Fazia 7 meses que Joelma e as crianças tinham chegado.
7 meses desde aquela tarde em que vi 3 figuras perdidas na estrada vermelha. Parecia uma vida inteira, e ao mesmo tempo parecia que tinha sido ontem. A casa tinha mudado por completo. O que antes era silêncio absoluto agora era barulho constante. Barulho bom, barulho de vida. Davi acordava cedo e corria descalço pelo terreiro antes mesmo do sol nascer, gritando para os pássaros, inventando histórias com gravetos e pedras. Luana me seguia pela casa como sombra pequena, sempre querendo ajudar, sempre com aquele jeito sério demais para a idade dela, como se tivesse medo de que tudo fosse desaparecer se ela piscasse. Joelma trabalhava do amanhecer ao anoitecer. Ela não falava muito sobre o que tinha passado, mas eu via nas mãos dela. Mãos calejadas, com cicatrizes de queimadura, unhas quebradas. Mãos de quem lutou, sofreu, segurou firme quando tudo desabava. Ela cuidava da horta com uma dedicação quase religiosa, como se cada pé de alface fosse uma oração. Arrancava mato, regava, conversava com as plantas. Minha avó dizia que planta cresce melhor quando a gente conversa com ela. Ela me contou uma manhã, ajoelhada na terra vermelha, as mãos sujas de barro. Sua avó era sábia, respondi, agachando ao lado dela para plantar sementes de coentro. Era. Joelma ficou quieta um momento, os olhos distantes. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Foi a última pessoa que me fez sentir que eu tinha um lugar no mundo. Até conhecer o Ronaldo, era a primeira vez que ela falava o nome do marido morto. Como vocês se conheceram? Perguntei baixinho, sem forçar. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Numa festa junina em Araguaína. Eu tinha 17 anos, trabalhava numa lanchonete. Ele era pedreiro, tinha 23. Me tirou para dançar quadrilha e disse que ia casar comigo. Ela riu, enxugando os olhos com as costas da mão suja. Achei que era conversa, mas 3 meses depois a gente estava junto. Ele não tinha nada, eu também não. Mas a gente tinha um ao outro, e por 10 anos foi suficiente. E depois? Depois ele caiu. A voz dela endureceu. 3º andar de um prédio em construção. O dono da obra disse que foi descuido dele, que não usou o equipamento certo. Mentira. Não tinha equipamento. Mas pobre não ganha causa contra patrão. Enterrei meu marido sem R$1 no bolso. 2 semanas depois, o dono da casa onde a gente morava me botou para fora. Disse que não podia esperar, que precisava alugar para quem pudesse pagar. Eu segurei a mão dela, suja de terra como a minha. E você andou? Andei. Ela olhou para o céu. Andei até não ter mais para onde andar. E aí apareceu você. Ficamos ali, ajoelhadas na horta, segurando as mãos uma da outra enquanto o sol subia devagar e Davi brincava com um carrinho de madeira que eu tinha feito para ele com resto de tábua. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Joelma e eu sentamos no alpendre com xícaras de café. O vento frio balançava as árvores. Lá longe, um cachorro latia. Estrelas sem fim. Você sente falta dele? Ela perguntou de repente. Eu sabia que ela falava do Osvaldo. Todo dia, respondi. Mas não do jeito que sentia no começo. No começo, era uma dor que não cabia no corpo. Uma dor que me fazia acordar de madrugada chorando. Agora é diferente. É mais... Procurei a palavra certa. É mais saudade mansa, uma falta que não machuca tanto, que deixa eu seguir. Você acha que um dia eu vou sentir assim? Acho. Olhei para ela. Não porque você vai esquecer, mas porque a vida continua pedindo da gente. E a gente não pode ficar parada para sempre. Ela assentiu, os olhos brilhando. Obrigada, ela disse, baixinho, por ter parado, por ter aberto a porta, por não ter seguido em frente como se a gente não existisse. Eu que agradeço. Minha voz saiu embargada. Vocês me trouxeram de volta. Eu estava morrendo devagar aqui dentro e nem percebia. A gente ficou ali até tarde, ouvindo o silêncio cheio de grilos e vento.
bebendo café frio, apenas existindo lado a lado. Parte 2. A decisão. Foi em julho que a primeira carta chegou. Seu Antônio, do mercadinho, trouxe quando passou para buscar as crianças para a escola. Era um envelope branco meio amassado com o nome de Joelma escrito à mão. Ela ficou pálida quando viu. É da assistente social de Palmas, ela disse, a voz trêmula. Eles estão procurando a gente. Meu coração apertou. O que eles querem? Ela abriu a carta com as mãos tremendo. Leu em silêncio, os olhos correndo pelas linhas. Quando terminou, sentou pesado na cadeira. Querem saber onde eu tô, onde as crianças estão. Dizem que tem uma vaga num abrigo, que as crianças precisam estar registradas na escola certa, que eu preciso apresentar documentação. E se você não for, podem tirar eles de mim. Ela me olhou, apavorada. Dizem que mãe sem endereço fixo, sem renda comprovada é situação de risco. Podem levar meus filhos para adoção. Senti a raiva subir. Isso é um absurdo. Você está cuidando deles. Eles estão bem, estão comendo, estudando, dormindo com teto sobre a cabeça. Mas eu não tenho como provar. A voz dela quebrou. Não tenho contrato de aluguel, não tenho emprego registrado, não tenho nada no meu nome. Fiquei quieta, pensando, calculando. E se tivesse? Ela franziu a testa. Como assim? E se você tivesse um lugar, um endereço fixo, um trabalho? Mas eu não tenho. Aqui, eu disse firme. Aqui é seu endereço, minha casa é sua casa, e você trabalha comigo. Na roça, na horta, com as galinhas. A gente divide tudo, meio a meio. Eu ponho isso no papel, se for preciso. Joelma me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Você faria isso? Já estou fazendo. Me levantei. Amanhã a gente vai no cartório de Bom Jesus. A gente faz um documento dizendo que você mora aqui, que trabalha aqui, que essa é a casa de vocês também. E se esses assistentes social quiserem vir ver, que venham. Vão encontrar uma família. Não perfeita, mas de verdade. Ela começou a chorar. Não aquele choro contido de quem tem vergonha, mas um choro solto, de alívio, de gratidão, de esperança. Abracei ela ali, na cozinha pequena, enquanto o café fervia no fogão e Davi brincava lá fora sem saber de nada. No dia seguinte, fomos ao cartório. Seu Zé, o tabelião, era um homem velho, sério, de óculos fundo de garrafa. Escutou minha explicação em silêncio, olhando para mim e para Joelma, que estava sentada rígida na cadeira de madeira. A senhora quer registrar ela como... O que exatamente? Ele perguntou. Como moradora e trabalhadora da propriedade, respondi. Quero fazer uma declaração dizendo que ela vive na minha casa, trabalha comigo, e que os filhos dela têm direito de estar ali. A senhora tem quanto de terra? 12 hectares, herança do meu marido. Ele assentiu pensativo. E a senhora, moça? Ele olhou para Joelma. Tem seus documentos? Tenho. Ela tirou do bolso a carteira de identidade surrada, a certidão de nascimento dos filhos toda dobrada. Seu Zé examinou tudo com calma. Depois suspirou. Olha, não é um documento comum, mas posso fazer uma declaração de residência e uma declaração de trabalho informal. Não é carteira assinada, mas serve para comprovar que a moça tem onde ficar e como sustentar as crianças. Serve? Serve, eu disse. Ele preparou os papéis. Joelma e eu assinamos. Ele carimbou, registrou, entregou uma via para cada. Quando saímos do cartório, Joelma segurava aquele papel como quem segura ouro. Agora eu existo de novo, ela disse, a voz embargada. No papel, na lei. Eu existo. E ali, na pracinha seca de Bom Jesus do Tocantins, com o sol batendo forte e o vento levantando poeira, eu vi uma mulher renascer. Parte 3. A visita. A assistente social apareceu 3 semanas depois. Era uma moça jovem, de uns 20 e poucos anos, com pasta preta e cara de quem tinha visto muita coisa ruim. Chegou de carro branco, levantando poeira na estrada, e desceu com bloquinho e caneta. Bom dia,
Sou Karina, assistente social de Palmas. Vim fazer uma visita de verificação de situação familiar. Joelma estava pálida, mas firme. Pode entrar. Mostrei a casa. O quarto que Joelma e as crianças dividiam, limpo, arrumado, com roupas dobradas em caixas de feira. A cozinha, com comida no fogão e na geladeira velha que ainda funcionava. O quintal, com as galinhas ciscando, a horta verde, o varal cheio de roupa secando ao sol. Karina anotava tudo, perguntava, observava. As crianças estão na escola? Estão, Joelma respondeu. Vão todo dia. Seu Antônio do mercado leva e busca. E a senhora trabalha em quê? Ajudo a dona Irene na roça e com os animais. A gente divide o trabalho e a colheita. Sem registro? Sem registro, eu intervim, mas com acordo justo. Ela mora aqui, come aqui, trabalha aqui, e as crianças têm teto, comida, escola e carinho. Isso não está no papel, mas está na vida. Karina me olhou, depois olhou para Joelma. Suspirou. Mas a senhora entende que a situação ideal seria um emprego formal, com carteira assinada e renda fixa, né? Entendo, Joelma disse. Mas situação ideal não existe para quem perdeu tudo. Situação real é essa, e é a melhor que eu consegui construir até agora. Karina ficou quieta, anotou mais algumas coisas, guardou a caneta. Vou precisar conversar com as crianças, separadamente. Pode, eu disse, mas seja gentil. Elas já passaram por muita coisa. Quando Davi e Luana voltaram da escola, Karina conversou com cada um deles na sala, enquanto eu e Joelma esperávamos na cozinha, tensas, bebendo água porque café a gente não conseguia engolir. Davi saiu correndo para o quintal depois, rindo como se nada tivesse acontecido. Luana veio devagar até Joelma, abraçou a mãe e sussurrou. Eu disse para a moça que aqui é minha casa, que eu não quero ir embora nunca. Joelma fechou os olhos, apertando a filha contra o peito. Karina saiu da sala, guardando o bloquinho. Vou fazer meu relatório, ela disse, mas posso adiantar que não vejo motivo para intervenção. As crianças estão bem cuidadas, bem alimentadas, frequentando a escola. A situação não é ideal, mas é segura e afetuosa. Isso é o que importa. Joelma soltou o ar que estava prendendo. Obrigada, ela disse. Karina olhou para ela com gentileza. Continue cuidando deles. E se precisar de ajuda, ela entregou um cartão. Me liga. Tem programas sociais que podem ajudar. Bolsa Família, Cesta Básica, Auxílio. Você tem direito. Quando o carro branco sumiu na estrada, Joelma sentou no chão do alpendre e chorou. Mas dessa vez, era choro de vitória. Parte 4. O aniversário de Davi outubro veio quente e seco, e com ele o aniversário de Davi. Ele ia fazer 7 anos. Joelma me contou tímida que não tinha como fazer festa, que nem lembrava quando foi a última vez que os filhos tinham comido bolo. Então a gente faz, eu disse, como se fosse simples. Mas, sem mais, a gente faz. Passei a semana preparando. Fui ao mercadinho de seu Antônio, comprei farinha, ovos, açúcar, chocolate em pó. Pedi para Joelma fazer o bolo enquanto eu cuidava da decoração. Cortei bandeirinhas de papel colorido que eu tinha guardado não sei de quando. Enchi bexigas que Luana encontrou numa caixa velha. Limpei a casa toda, varri o terreiro, armei uma mesinha debaixo da mangueira. Chamei os vizinhos. Dona Célia, que morava a 3 quilômetros, seu Antônio e a esposa, a professora da escola das crianças, algumas famílias do povoado que conheciam Joelma da missa. No dia da festa, Davi acordou sem saber de nada. Quando viu o quintal enfeitado, o bolo de chocolate na mesa, as pessoas chegando com presentes simples, um carrinho de plástico, uma bola murcha, mas que ainda servia, um caderno novo, ele ficou parado, boca aberta, olhos brilhando. Isso é para mim? Ele perguntou baixinho, como se não acreditasse. É seu aniversário, menino, eu disse, ajoelhando na frente dele. Claro que é para você. Ele me abraçou tão forte que quase me derrubou. E ali, naquele abraço pequeno, eu senti algo que não sentia fazia anos.
Alegria pura. Cantamos parabéns desafinados. Davi soprou as 7 velhinhas que tremiam no vento. Comemos bolo. As crianças correram, brincaram, riram alto. Os adultos conversaram, tomaram café, trocaram histórias. E quando o sol começou a se pôr, tingindo tudo de dourado, e os vizinhos foram embora e as crianças caíram de cansaço, eu e Joelma ficamos sentadas na mesma mesinha, olhando os restos da festa. Obrigada, ela disse. Você não precisava. Precisava, respondi. Criança precisa ser criança. Precisa ter festa, presente, bolo. Precisa ter memória boa. Você é boa demais, Irene. Não sou boa. Olhei para ela. Só estou fazendo o que qualquer pessoa deveria fazer. Cuidar. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Nem todo mundo faria. E talvez ela estivesse certa. Mas eu não queria pensar nisso. Queria só olhar para o sorriso de Davi, naquela foto que a professora tinha tirado com o celular. Queria só sentir que a vida, mesmo depois de tanta dor, ainda podia ser bonita. Parte 5. A colheita novembro trouxe as primeiras chuvas. A horta explodiu. Tomates vermelhos, alfaces crespos, quiabos compridos, pimentões gordos. A gente colhia de manhã cedo, com as mãos ainda frias de orvalho, enchendo cestos. A gente devia vender. Joelma sugeriu, mostrando a quantidade. Vender onde? Na feira de Bom Jesus. Sábado tem feira. A gente leva, monta uma barraca, vende. Pensei. Fazia sentido. Era dinheiro entrando. Era trabalho reconhecido. Era um passo. Então vamos. No sábado acordamos antes do sol nascer. Colhemos tudo que estava maduro. Lavamos, separamos em molinhos bonitos. Seu Antônio nos deu carona na caminhonete. Montamos nossa barraquinha simples na beirada da feira, com uma lona velha e caixotes de madeira. No começo, ninguém parava. As pessoas passavam, olhavam, seguiam. Até que Dona Rosa, uma senhora conhecida, parou. Esses tomates são de vocês? São, Joelma disse. Plantados sem veneno, com água de poço, adubo natural. Dona Rosa pegou um, cheirou, apertou de leve. Vou levar 2 quilos. E assim começou. Uma pessoa levava tomate, outra levava alface. Outra perguntava se a gente ia voltar semana que vem. Em 3 horas vendemos tudo. Quando contamos o dinheiro, Joelma tinha lágrimas nos olhos. A gente fez isso, ela disse. A gente trabalhou e vendeu e ganhou dinheiro honesto. E vamos fazer de novo, eu disse. Semana que vem, e na outra, e na outra. E fizemos. Todo sábado, sem falhar. A barraquinha foi crescendo. A clientela foi aumentando. As pessoas começaram a encomendar. Joelma anotava tudo num caderninho. 3 quilos de tomate para Dona Lúcia, 2 dúzias de ovos para o seu João, pimentões para o bar do Zeca. A gente plantava, colhia, vendia. E o dinheiro, pouco mas constante, entrava. Joelma comprou roupa nova para os filhos. Comprou material escolar, guardou um pouco. Eu nunca tive dinheiro guardado, ela me contou uma noite. Nunca. Sempre foi do dia para a noite, sem sobrar nada. Agora eu olho para essa latinha com as notas dentro e parece mentira. Não é mentira. É conquista. E era. Cada nota naquela lata era prova de que a gente tinha conseguido, de que valeu a pena parar. Valeu a pena abrir a porta. Valeu a pena acreditar. Dezembro chegou com calor intenso. As crianças estavam em férias. Davi passava o dia construindo coisas com galhos e pedras. Luana me ajudava na cozinha, séria e cuidadosa, sempre querendo aprender. Joelma trabalhava na horta, suada, mas cantarolando baixinho. A casa estava diferente, mais cheia, mais viva, mais parecida com um lar. A gente vai fazer Natal? Luana perguntou tímida, enquanto descascava batatas. Claro, respondi. Já pensou o que quer de presente? Ela ficou vermelha. Não precisa me dar presente, tia Irene. Mas eu quero. Então fala. Ela pensou, mordendo o lábio. Uma boneca, mas pode ser usada. Não precisa ser nova.
O coração apertou. Vou ver o que eu arrumo. Fui até Bom Jesus numa tarde. Na lojinha da Dona Marieta, encontrei uma boneca simples, de pano, com vestido florido. Não era cara, mas era bonita. Pro Davi, comprei um jogo de carrinhos de plástico colorido. Na véspera de Natal, Joelma e eu preparamos a ceia. Arroz com passas, farofa, frango assado no forno a lenha, salada da horta, sobremesa de gelatina colorida que as crianças adoravam. Enfeitamos a sala com o que tínhamos: estrelas de papel, fitas velhas, um pinheirinho de plástico pequeno que encontrei no fundo do armário. Resto de quando Osvaldo era vivo e a gente ainda comemorava as coisas. Quando chegou a noite, sentamos todos à mesa. Eu, Joelma, Davi e Luana. 4 pessoas que o destino tinha juntado de um jeito estranho e perfeito. Rezamos juntos, de mãos dadas, comemos devagar, conversando, rindo. Depois, abri os presentes. Luana abraçou a boneca com tanta força que eu achei que ia estragar. Davi correu para o quintal testar os carrinhos mesmo no escuro. Joelma me deu um pano de prato bordado que ela tinha feito escondido, com flores vermelhas e amarelas nas bordas. Não tive dinheiro para comprar nada melhor, ela disse, envergonhada. Tá perfeito. Passei a mão no bordado delicado. Tá lindo. E estava. Porque tinha sido feito com as mãos dela, com tempo, com carinho, com gratidão. Naquela noite, depois que as crianças dormiram exaustas, eu e Joelma ficamos no alpendre, como sempre. Esse foi o melhor Natal da minha vida, ela disse. Por quê? Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo, não tive fome, não tive desespero. Ela olhou para as estrelas. Eu tive paz. Eu não disse nada, só fiquei ali ao lado dela, sentindo a mesma coisa. Paz. Janeiro trouxe chuvas fortes de novo. A horta precisava de atenção constante para não alagar. A gente trabalhava dobrado, abrindo valas, cobrindo as plantas mais frágeis, colhendo o que estava maduro antes que apodrecesse. Numa dessas manhãs, Joelma me chamou na cozinha. Irene, preciso falar uma coisa. O tom era sério. Sentei. Fala. Ela respirou fundo. Eu quero ficar. Não só por enquanto. Quero ficar de verdade. Fazer essa casa ser minha casa também. Criar meus filhos aqui. Trabalhar com você. Dividir tudo. Mas eu não quero ser um peso. Não quero você se sentir obrigada. Você não é peso. Nunca foi. Mas eu quero fazer oficial. Quero pagar aluguel ou dividir as contas ou... Não, cortei. Não quero seu dinheiro. Ela piscou, confusa. Então o que você quer? Pensei. Pensei de verdade. No que eu queria. No que fazia sentido. Quero que a gente seja parceiras. De verdade. Que essa casa seja nossa. Que a horta seja nossa. Que a gente construa isso juntas, como iguais. Sem dívida, sem obrigação. Só... juntas. Joelma ficou em silêncio. Depois sorriu, os olhos brilhando. Então a gente precisa de um acordo, no papel, para ser oficial. Vamos fazer. Voltamos ao cartório. Seu Zé nos recebeu com um sorriso raro. Vocês de novo. O que é dessa vez? A gente quer fazer uma sociedade, eu expliquei. A propriedade é minha, mas a gente trabalha junto. Planta, colhe, vende. Quero que tudo seja dividido igual. Meio a meio. Ele ajustou os óculos. A senhora tem certeza? Isso significa que qualquer lucro, qualquer decisão é dividida. Ela vai ter tanto direito quanto a senhora. Eu sei, e é isso que eu quero. Joelma segurou minha mão sobre a mesa. Seu Zé preparou o documento. Uma sociedade informal de produção agrícola familiar. Eu e Joelma, parceiras iguais. Assinamos. Ele carimbou. Quando saímos, Joelma parou na porta do cartório. Por que você fez isso? Ela perguntou séria. Você não precisava. A terra é sua. Você podia só me deixar ficar. Porque você não é empregada. Não é hóspede. Você é família. Minha voz falhou. E família divide tudo. O bom e o ruim. Ela me abraçou ali, na frente do cartório, no meio da rua empoeirada. E eu abracei de volta, sentindo que, finalmente,
Depois de 3 anos de solidão, eu tinha encontrado meu lugar de novo. Não como a mulher que fui, mas como a mulher que eu estava me tornando. Foi em março que eu comecei a sentir uma dor no peito, cansaço, falta de ar quando subia a ladeira para buscar água. No começo ignorei. Achei que era idade, era calor, era excesso de trabalho. Mas piorou. Uma manhã, desmaiei no quintal. Joelma me encontrou caída perto do galinheiro, as galinhas ciscando ao redor. Acordei na cama, com Joelma segurando minha mão, os olhos arregalados de medo. Você desmaiou, ela disse. Vou te levar no médico. Tô bem, foi só tontura. Não tá bem, e a gente vai no médico. Não adiantou discutir. Seu Antônio nos levou até a cidade maior, a 1 hora de estrada. O médico do postinho me examinou, pediu exames, franziu a testa. A senhora tem o coração fraco, ele disse. Precisa de acompanhamento, remédio, repouso. Não posso repousar. Tenho trabalho. Se não repousar, pode morrer. O silêncio caiu pesado. Joelma segurou minha mão. Ela vai repousar, ela disse, firme. Eu cuido de tudo, do trabalho, da casa, das crianças, dela. Joelma, não discute. Ela me olhou nos olhos. Você cuidou de mim. Agora é minha vez. Nos meses seguintes, os papéis se inverteram. Eu fiquei em casa, tomando os remédios, descansando, fazendo só o mínimo. Joelma assumiu tudo. Acordava antes do sol, cuidava da horta, das galinhas, ia para a feira aos sábados, voltava, cozinhava, limpava, cuidava dos filhos, cuidava de mim. Você está fazendo demais, eu disse uma tarde, vendo ela voltar da horta suada, exausta. Tô fazendo o que precisa ser feito. Ela sorriu, cansada. Igual você fez por mim. Mas eu não quero ser um peso. Ela riu. Engraçado. É exatamente o que eu disse para você meses atrás. E você respondeu que eu não era peso. Então aceita. Você também não é. E eu aceitei. Porque não tinha escolha. Porque meu corpo não aguentava mais. Porque pela primeira vez na vida, eu precisava confiar em alguém completamente. E Joelma não me decepcionou. Ela segurou tudo. A casa, a roça, as crianças, a feira. E ainda encontrava tempo para sentar do meu lado à tarde, me fazer companhia, me contar como tinha sido o dia. As crianças perguntaram de você hoje, ela disse uma noite. Luana quer saber quando você vai voltar a ensinar ela a fazer pão. Logo, prometi. Assim que eu melhorar, você vai melhorar. Ela apertou minha mão. Porque eu não vou deixar você desistir, assim como você não me deixou. E naquele momento eu entendi a verdade completa. A gente não tinha se salvado uma vez só. A gente estava se salvando todo dia, de novo e de novo. Porque é isso que família faz. Levou 4 meses, 4 meses de remédio, repouso, consultas mensais. Mas aos poucos fui melhorando. O cansaço diminuiu, a dor sumiu, o fôlego voltou. Em julho, o médico me liberou para continuar, 22, 34, voltar às atividades leves. Mas com cuidado, ele avisou. Nada de exagero, nada de carregar peso. E continua com o remédio. Vou continuar, prometi. Voltei para casa e pela primeira vez em meses consegui andar até a horta sem me cansar. Joelma estava lá, de joelhos na terra, arrancando mato. Olha quem voltou, ela disse sorrindo. Voltei, mas devagar. Devagar tá bom. Ela se levantou, limpando as mãos na calça. Tem muito o que fazer aqui, mas nada que não possa esperar você estar pronta. Trabalhamos juntas naquela tarde, devagar, conversando, rindo quando Davi apareceu coberto de lama, tendo caído no açude tentando pescar com as mãos. E naquele fim de tarde, com o sol descendo dourado e as sombras crescendo, eu senti que tinha voltado. Não totalmente, não como antes, mas o suficiente para viver, para trabalhar, para estar presente, para continuar. Setembro voltou. Fazia 1 ano que Joelma e as crianças tinham aparecido na estrada.
A gente não marcou a data no calendário, mas todas as duas sabíamos. Naquela tarde, sem combinar, paramos o trabalho mais cedo. Sentamos no alpendre com café, como sempre. 1 ano, Joelma disse, olhando para o horizonte. 1 ano, repeti. Parece uma vida inteira. E ao mesmo tempo parece que foi ontem. Eu sei. A gente ficou quieta, ouvindo o vento, os grilos começando a cantar, as galinhas se acomodando no poleiro. Você se arrepende? Ela perguntou, de repente. De ter parado? De ter aberto a porta? De ter deixado a gente ficar? Olhei para ela, depois para casa, onde Luana lia um livro da escola e Davi desenhava no chão. Depois para a horta, verde e viva. Depois para o céu imenso, tingido de rosa e laranja. Não, respondi, nem um segundo. E você? Ela balançou a cabeça. Eu tenho medo de acordar e descobrir que isso tudo foi sonho. Que eu ainda tô naquela estrada, andando sem rumo, sem esperança. Não é sonho, é real. Tá aqui. A gente construiu isso. A gente construiu, ela repetiu sorrindo. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu fui até o quartinho que era só meu. Abri a gaveta da cômoda velha e tirei uma foto. Era do meu casamento com Osvaldo. A gente jovem, sorrindo, cheio de planos. Olhei para a foto por um longo tempo. Senti a saudade, mas não doeu. Não mais. Obrigada, eu disse baixinho, passando o dedo na imagem dele. Por ter me ensinado a amar, a cuidar, a não desistir. Guardei a foto de volta. E quando voltei para a sala, Joelma estava lá costurando um botão na camisa de Davi. Tudo bem? Ela perguntou. Tudo, respondi. Só fui fazer as pazes com o passado. Ela assentiu, entendendo sem precisar de explicação. A gente ficou ali, cada uma no seu canto, fazendo suas coisas, em silêncio confortável. E naquele silêncio, eu ouvi o que tinha levado 1 ano inteiro para entender. A vida não tinha acabado quando Osvaldo morreu. Ela só tinha mudado de forma. E essa nova forma com Joelma, Davi e Luana era tão valiosa quanto a anterior. Diferente, mas igualmente cheia de amor. Epílogo. Final. 2 anos depois. A barraquinha da feira tinha crescido. Agora a gente tinha 2 mesas, com toalha nova, plaquinhas com os nomes e preços, tomates, alfaces, pimentões, quiabos, ovos, frango caipira, e tinha fila. Dona Irene, guarda 2 quilos de tomate para mim semana que vem! Dona Rosa gritava. Pode deixar! Eu gritava de volta. Joelma atendia uma senhora, explicando que os ovos eram frescos daquela mesma manhã. Davi e Luana ajudavam, entregando os produtos, recebendo o dinheiro, dando troco. A gente era uma equipe, uma família, um negócio pequeno, mas nosso. À tarde, voltamos para casa cansadas, mas felizes. A lata de dinheiro estava cheia, suficiente para comprar ração, sementes novas, pagar a conta de luz, ainda sobrar um pouco. Acho que a gente devia abrir uma conta no banco, Joelma sugeriu. Deixar o dinheiro guardado de verdade. Boa ideia. Segunda a gente vai. As crianças correram para o quintal. Joelma foi fazer café. Eu sentei no alpendre, olhando o sol descer. A casa não era mais silenciosa. Não era mais vazia. Não era mais solitária. Era cheia de vida, de barulho, de propósito. E eu, que tinha passado 3 anos esperando morrer, agora acordava todo dia querendo viver. Naquela noite, depois do jantar, Luana se sentou do meu lado no sofá. Tia Irene, posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Por que você parou naquele dia, quando viu a gente na estrada? Olhei para ela, para os olhos grandes e sérios, porque eu vi alguém precisando de ajuda. E eu lembrei que eu também já precisei, e que quando a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar. E se você não tivesse parado? A pergunta pesou. Não sei, respondi, honesta. Talvez vocês tivessem encontrado outra pessoa. Ou talvez... A voz falhou.
A gente ia morrer, Luana disse, simples, sem drama. Talvez. Então você salvou a gente. Não. Puxei ela para o meu colo. A gente se salvou. Eu estava morrendo também. Por dentro. De solidão, de silêncio, de não ter motivo para acordar. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Ela ficou quieta, pensando. Então a gente se salvou junto. Isso, junto. Ela me abraçou forte. Eu te amo, tia Irene. Meu coração apertou. As lágrimas vieram. Eu também te amo, minha filha. Muito. Mais tarde, no alpendre, eu e Joelma ficamos sentadas sob as estrelas. Você ouviu o que Luana me perguntou? Contei a conversa. Joelma sorriu. Ela tem razão. A gente se salvou junto. E continua se salvando todo dia. Continua. Concordei. O vento soprou suave. As estrelas brilhavam infinitas. Lá dentro, as crianças dormiam seguras. E ali, naquele pedaço de terra vermelha no meio do Tocantins, duas mulheres que a vida tinha quebrado descobriram que juntas podiam se reconstruir. Não perfeitamente, não sem cicatrizes, mas de verdade, com amor, com propósito, com esperança. E naquela noite silenciosa, mas não vazia, eu finalmente entendi a lição que o destino tinha tentado me ensinar desde o começo. A gente nunca salva ninguém sozinha. A gente se salva junto. E às vezes, a pessoa que você acolhe na porta é exatamente a pessoa que veio te resgatar. Porque no fim, todos nós somos viúvas de alguma coisa. E todos nós precisamos de uma porta aberta, uma mão estendida, uma segunda chance. E quando encontramos isso, quando oferecemos isso, a vida inteira muda. Não de uma vez, mas devagar, como a chuva que molha a terra seca, como a semente que vira planta, como a dor que vira paz, como a solidão que vira família. E é assim que a gente sobrevive, juntos, sempre juntos. A caminhonete levantou poeira na estrada. Eu estava regando a horta quando ouvi o barulho do motor. Não era dia de seu Antônio passar. Larguei a mangueira e fui até o portão fazendo sombra nos olhos com a mão. O carro parou em frente à casa. A porta se abriu. E dele desceu um homem que eu não via fazia quase 20 anos. Mário? Minha voz saiu fraca, incrédula. Meu irmão. O irmão mais novo que tinha ido embora para São Paulo atrás de emprego e nunca mais voltou. O irmão que mal ligava no Natal, que sumiu da minha vida quando eu mais precisei, quando Osvaldo morreu e eu fiquei sozinha. Irene, ele disse, tirando o boné. Estava mais velho, barriga grande, cabelo grisalho. Faz tempo? Faz, respondi seca. Ele olhou ao redor. Viu a casa pintada de fresco, o quintal limpo, a horta verde, as galinhas ciscando, Davi brincando debaixo da mangueira. Ouvi dizer que você não está mais sozinha, ele disse, desconfortável. Quem te contou? Seu Antônio. Encontrei ele na cidade. Disse que você tem gente morando aqui. Uma mulher com 2 filhos. Senti o tom na voz dele. Desconfiança, julgamento. Vim ver se é verdade. Se minha irmã não está sendo aproveitada por gente estranha. A raiva subiu quente. Aproveitada? É, Irene. Ele entrou no portão sem pedir licença. Você está velha, sozinha, doente do coração. É fácil aparecer alguém querendo tomar conta do que é seu, da terra, da casa. Ninguém está tomando nada. Então me explica como é que uma estranha e 2 moleques estão morando na terra que era do Osvaldo, que é sua por direito. Antes que eu respondesse, Joelma apareceu na porta da casa. Tinha ouvido tudo. Boa tarde, ela disse, firme, mas educada. Sou Joelma. Mário olhou para ela de cima a baixo. Depois para mim. Irene, preciso falar com você. A sós. Tudo que você tem para falar, pode falar na frente dela. Ela é minha sócia, minha parceira. Ela mora aqui. Sócia? Ele riu, um riso desagradável. Você fez sociedade com uma desconhecida? Tá louca? Você sabe quem é essa mulher? De onde ela veio? O que ela quer? Sei exatamente quem ela é, respondi, a voz tremendo de raiva contida. Sei de onde ela veio
E sei o que ela quer. Ela quer trabalhar, cuidar dos filhos, viver em paz. Diferente de você, que sumiu quando eu precisei e agora aparece do nada para dizer o que eu posso ou não fazer na minha própria casa. O silêncio caiu pesado. Mário ficou vermelho. Eu vim porque me preocupo com você. Você veio porque ouviu falar que eu não tô mais sozinha e ficou com medo de perder alguma herança que acha que tem direito. Dei um passo à frente. Mas eu vou te contar uma coisa, Mário. Essa terra é minha. Essa casa é minha. E eu decido quem fica nela. Eu decidi que Joelma e as crianças ficam, porque eles me salvaram quando você nem ligou para saber se eu estava viva ou morta. Irene. Não. Você vai me ouvir agora. A voz saiu firme, mais firme do que eu me sentia. Quando Osvaldo morreu, eu te liguei. Você disse que não podia vir, que estava ocupado, que mandava um dinheiro. Nunca mandou. Passei 3 anos sozinha, Mário. 3 anos sem ninguém, sem família, sem ajuda. E então apareceu Joelma com 2 filhos pequenos, sem nada, pedindo nada, só precisando de um lugar para não morrer. E eu abri a porta. E ela ficou, e a gente trabalhou junto, e construiu isso aqui junto, e virou família de verdade. Mário balançou a cabeça. Você não conhece essa mulher. Ela pode... Eu conheço. Joelma falou, se aproximando. E vou falar quem eu sou. Sou viúva, como sua irmã. Perdi meu marido num acidente. Fiquei sem casa, sem dinheiro, sem rumo. Andei 3 dias na estrada com meus filhos, até que sua irmã me viu passando aqui na frente e me chamou para dentro. Ela me deu teto, comida, trabalho, dignidade. E eu dei para ela companhia, ajuda, família. A gente planta junto, colhe junto, vende junto, divide tudo junto. Não vim aqui para roubar nada. Vim porque não tinha para onde ir. E fiquei porque encontrei um lar. Ela parou na minha frente firme. E se o senhor veio aqui pensando que vai tirar a gente ou convencer Dona Irene a nos mandar embora, pode ir desistindo. Porque eu não saio, meus filhos não saem. A menos que ela mesma peça, e enquanto ela não pedir, a gente fica. Mário ficou sem resposta. Olhou para mim. Depois para Joelma. Depois para casa, para a horta, para as crianças. Vocês não entendem, ele disse mais baixo. Eu só quero proteger minha irmã. Então, onde você estava quando eu precisava de proteção? Perguntei. Onde você estava quando eu caí doente e foi Joelma quem cuidou de mim? Quando eu desmaiei e foi ela quem me levou no médico? Quando eu não tinha mais motivo para acordar e foram essas crianças que me fizeram querer viver de novo? Ele não respondeu. Você não estava aqui, Mário, mas ela estava. Então não vem agora querer me proteger de quem me salvou. Mário ficou mais uns minutos. Olhou os papéis da sociedade que eu fiz questão de mostrar, registrados em cartório, tudo legal, tudo certo. Olhou a horta, as galinhas, a barraca de feira que a gente montava todo sábado. Percebeu que não era golpe, não era aproveitamento, era vida, era trabalho honesto, era família. Antes de ir embora, ele parou no portão. Desculpa, disse, sem olhar nos meus olhos, por não ter vindo antes, por não ter ajudado. Tá desculpado, respondi, mas não some de novo. Se quiser fazer parte dessa família de verdade, você é bem-vindo. Mas só se vier sem julgamento, sem desconfiança, só se vier para somar. Ele assentiu. Entrou na caminhonete, partiu levantando poeira. Quando o barulho do motor sumiu na distância, Joelma se sentou no degrau da varanda. Você acha que ele volta? Não sei. Sentei ao lado dela. Mas se voltar, vai encontrar a gente aqui. Juntas, firmes. Ela segurou minha mão. Obrigada. Por ter me defendido, por não ter duvidado de mim. Não tem do que agradecer. Apertei a mão dela de volta. Você é família. E família a gente defende. Davi veio correndo, mostrando um besouro que tinha encontrado. Luana saiu da casa com um copo de água fresca para cada uma de nós.
E ali, naquela tarde quente de setembro, com o irmão que tinha ido embora e a família que tinha ficado, eu entendi mais uma verdade. Família não é só sangue. Família é quem fica. Quem trabalha junto, quem chora junto, quem constrói junto e quem defende um ao outro quando o mundo duvida. E nós éramos família, de verdade, para sempre. A carta chegou numa terça-feira de outubro. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a moto do carteiro parar no portão. Não era comum receber correspondência. Enxuguei as mãos no avental e fui até lá. Dona Irene? O rapaz perguntou, conferindo o envelope. Tem uma carta registrada aqui. Precisa assinar. Assinei. Curiosa. O envelope era oficial, com carimbo de um escritório de advocacia de Palmas. Meu coração apertou. Voltei para casa, sentei na mesa da cozinha e abri com as mãos tremendo. Era do advogado de uma tia distante que eu mal conhecia. Tia Sebastiana, irmã do meu pai, que tinha morado a vida toda em Goiânia e com quem eu só tinha falado 2 ou 3 vezes na infância. A carta informava que ela tinha falecido 3 meses atrás, sem filhos, sem testamento. E como eu era a parente mais próxima ainda viva, tinha direito à herança, uma casa na periferia de Goiânia e 23 mil reais em conta bancária. Fiquei olhando para o papel sem acreditar. 23 mil reais era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira junto. Quando Joelma voltou da horta, me encontrou ainda sentada na mesma cadeira, a carta na mão. O que foi? Ela perguntou preocupada. Tá pálida. Entreguei a carta sem falar. Ela leu devagar, os olhos se arregalando. Irene, isso é muito dinheiro, completei. Muito. Ela sentou do meu lado. O que você vai fazer? Olhei para ela, depois para a casa ao redor, para as panelas velhas no fogão, para a geladeira que vivia quebrando, para o teto que vazava quando chovia forte, para as paredes que precisavam de pintura, para o quintal que poderia ter um galinheiro maior, uma cisterna nova, talvez até uma estufa para proteger as mudas. A gente podia melhorar muita coisa aqui, eu disse. A gente podia. Joelma hesitou. Mas é seu dinheiro, Irene, sua herança. Você não precisa gastar com a gente. Não é meu, é nosso. Não é. Ela balançou a cabeça. A carta está no seu nome. A herança é sua. Eu não tenho direito... Joelma. Segurei as mãos dela. A gente é sócias, parceiras, família. O que é meu é nosso. Sempre foi. E vai continuar sendo. Os olhos dela encheram de lágrimas. Mas 23 mil reais, Irene. Você podia fazer tanta coisa. Viajar. Comprar coisas para você. Ter uma vida mais confortável. E o que eu vou fazer sozinha? Perguntei. Viajar para onde? Para ficar andando por aí sem companhia? Comprar o quê? Coisas que não preciso? Eu não quero conforto sozinha, Joelma. Eu quero construir algo que dure, algo que sirva para a gente, para as crianças, para o futuro. Ela não conseguiu responder. Só chorou, apertando minhas mãos. Naquela noite, depois de colocar Davi e Luana para dormir, nós 3, eu, Joelma e as crianças, tinham dormido, então éramos só nós 2. Sentamos na mesa da cozinha com papel e caneta. Vamos fazer uma lista, eu disse, do que a gente precisa, do que seria importante, do que faria diferença de verdade. Joelma pegou a caneta, ainda com a mão insegura. Tem certeza? Absoluta. Ela respirou fundo e começou a escrever. Lista de necessidades. Consertar o telhado, vazamentos na sala e no quarto das crianças. Comprar geladeira nova, a atual quebra toda semana. Construir cisterna maior, água sempre falta no verão. Ampliar galinheiro, conseguir criar mais aves para vender. Comprar estufa pequena, proteger mudas das chuvas fortes. Trocar o fogão, esse está com vazamento de gás. Colocar piso no quarto das crianças, o cimento está quebrado e machuca o pé. Comprar material escolar para o ano que vem. Cadernos, livros, uniforme. Guardar dinheiro para emergência, remédios, médico imprevistos. Quando ela terminou, olhamos para a lista juntas.
Quanto você acha que isso tudo vai custar? Perguntei. Ela fez as contas de cabeça, mordendo o lábio. Uns 12, 15 mil, talvez. Depende do material, da mão de obra. Então sobra quase 10 mil. Sobra. E esse dinheiro... Respirei fundo. A gente guarda. Pro futuro. Para quando as crianças crescerem e quiserem estudar mais. Ou para quando a gente ficar velha demais para trabalhar. Ou para qualquer emergência que aparecer. Joelma me olhou com aqueles olhos que já não tinham mais medo. Só gratidão. Só amor. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Sorri. Porque essa casa não é só minha. Nunca foi. É nossa. E o dinheiro vai servir para fazer ela melhor. Para a gente. Para as crianças. Para a família que a gente construiu. Ela se levantou, veio até mim e me abraçou. Um abraço longo, apertado, molhado de lágrimas. Eu nunca vou conseguir te agradecer por tudo. Ela sussurrou. Não precisa agradecer. Abracei ela de volta. Só precisa continuar aqui, comigo, construindo isso junto. Sempre, ela prometeu. Sempre. Nos meses seguintes, a casa se transformou. Contratamos seu Raimundo, pedreiro do povoado, para consertar o telhado. Levou 2 semanas, mas quando terminou, não vazava mais uma gota. Compramos a geladeira nova. Branca, grande, que gelava de verdade e não fazia aquele barulho de motor morrendo. Cavamos a cisterna nova. Maior, mais profunda, revestida direito. Agora, a gente tinha água para passar o verão inteiro sem medo. Ampliamos o galinheiro. De 20 galinhas, passamos para 40. A produção de ovos dobrou. Na feira, a gente sempre esgotava. Construímos a estufa pequena com plástico e bambu. Simples, mas funcional. As mudas agora cresciam protegidas, fortes, prontas para plantar. Trocamos o fogão. Um novo, de 6 bocas, com forno que funcionava. Joelma ficou uma tarde inteira testando, fazendo bolo, pão, biscoito, só para ver tudo funcionando direito. Colocamos piso novo no quarto das crianças, cerâmica branca, lisinha, que brilhava quando batia o sol. Davi e Luana andavam descalços o dia inteiro só para sentir a diferença. E guardamos o resto. R$ 9.700 numa conta poupança que abrimos em conjunto, nos 2 nomes. Joelma e Irene. Sociedade Silva Encosta. Produção agrícola familiar. Quando o gerente do banco entregou a caderneta, Joelma segurou o livrinho azul como quem segura um tesouro. Eu nunca tive dinheiro guardado no banco, ela disse, a voz embargada. Nunca. Agora tem. Sorri. E é seu tanto quanto meu. Ela olhou para o nome dela impresso ali, em letras pretas, oficiais. Joelma Costa Silva. Eu existo. Ela sussurrou. No papel, no banco, no mundo, eu existo de verdade. E naquele momento, vendo ela segurar aquela caderneta com as 2 mãos, os olhos brilhando de emoção, eu soube que tinha feito a escolha certa. O dinheiro podia ter comprado conforto para mim sozinha. Podia ter me dado uma vida mais fácil. Mas não teria me dado o que eu tinha agora. Propósito, família, amor. E isso não tinha preço. Naquela noite, de volta para casa, com a lista de melhorias concluída e o futuro guardado no banco, nós 4, eu, Joelma, Davi e Luana, jantamos juntos na mesa nova que tínhamos comprado. Grande, de madeira de verdade, com 6 cadeiras. Por que 6 cadeiras se a gente é só 4? Davi tinha perguntado na loja. Porque família cresce, Joelma tinha respondido me olhando. E a gente sempre tem que ter lugar para mais gente. Agora, sentados ali, com a comida quente, a casa arrumada, o teto consertado e o futuro guardado, eu olhei ao redor e senti algo que não sentia fazia muito tempo. Paz completa. Vamos fazer um brinde, eu disse, levantando o copo de suco. Brindar com suco? Davi riu. Brindar com o que a gente tem. Sorri. A família, a casa, ao trabalho. Ao futuro, a gente. Joelma levantou o copo dela, os olhos brilhando. A gente, ela repetiu.
A gente! Davi e Luana gritaram juntos. E ali, naquela cozinha simples, com paredes pintadas de fresco e cheiro de comida caseira, 4 pessoas que o destino tinha juntado de um jeito improvável brindaram à vida, a segunda chance, a recomeço, a prova de que mesmo quando tudo desaba, é possível reconstruir. Não sozinho, mas junto, sempre junto. E enquanto a noite caía lá fora e as estrelas começavam a brilhar no céu imenso do Tocantins, dentro daquela casa havia luz. Luz de lampião, de vela, de amor. Luz que nunca mais se apagaria. Porque tinha sido acesa por mãos que se recusaram a desistir. Por corações que escolheram acreditar. Por almas que decidiram, contra todas as probabilidades, continuar. Juntas, sempre juntas.